Quem fez faxina aí em casa, em algum lugar hoje? Levanta a mão. Teve umzinho pelo menos aí. Eu sei que domingo não é dia de fazer faxina, mas de vez em quando a gente enfrenta essa batalha, não é verdade? Quem fez faxina ontem? Levanta a mão. Amém. Gente, pelo menos faxina em vocês têm que fazer, tem que tomar banho. É indicado pela vigilância sanitária tomar banho uma vez por dia, pelo menos, tá? Tem gente que não está limpando casa não, mas pelo menos o templo do Espírito você limpa, por favor, tá bom? Quem fez faxina essa semana, a última semana que passou aí? Levanta a mão. Mas mesmo assim tem pouca gente. Quem fez faxina esse último mês, pelo amor de Deus? Nessa estação, ou nesse ano da excelência, pelo amor de Deus? Ah, mesmo assim tem gente que não levantou a mão. Tudo bem. Sei que mistério é isso não. Queridos, faxinas são necessárias. E muitas das vezes inevitáveis, sim ou não? Necessárias e inevitáveis. Tem hora que a gente até vai adiando um pouquinho as faxinas, mas chega um momento que não dá mais para conviver junto àquela sujeira. Que a gente precisa parar tudo e realizar uma faxina. Basta você fazer uma faxina no seu guarda-roupa e você vai encontrar uma penca de coisa que você não precisa lá dentro do seu guarda-roupa. E se você for juntando numa sacola, você vai perceber depois quanta coisa estava ali entulhada. Nós estamos no processo ali de reformar, de construir um novo quarto para o Azaf, que está chegando, e ele vai ficar no quarto junto com a Radassa. E nos últimos meses a gente foi começar a tirar aquele material que estava dentro do quarto de Radassa, material dela, que não precisava. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que nós tiramos de dentro do quarto dela. Nem percebíamos que tinha tanta coisa lá dentro que não precisava. E sempre que a gente ia tirar, tinha que ser no momento que ela estava na escola, estava na casa da avó, do tio, da tia. Por quê? Porque senão era uma guerra, uma briga. Ela não queria deixar que tirasse aquelas coisas, porque ela queria. Ela parece não sei com quem. Não sei. E a gente foi encontrando ali muitas coisas no meio do guarda-roupa, no meio da caixa de brinquedos, muitas coisas que não brinca mais, que não precisa, mas estava ali guardado. E algumas coisas estavam até escondidas, não por ela, mas fora da nossa visão, escondido à nossa vista e à vista dela. Basta você arrumar o seu quarto, basta você arrumar a cozinha, por exemplo, que você vai ver quanta coisa tem lá que você não precisa. Se você for arrumar uma simples gaveta, eu aposto com você que você vai tirar coisas lá de dentro da gaveta que você não precisa, que estava ocupando espaço, que estava atrapalhando, mas que você não percebeu. Quem tem aquele quartinho de bagunça em casa aí? Levanta a mão. Aquele quartinho que você guarda tudo lá. Dizem que é quartinho de ferramenta, não sei o quê, mas mentira, é quarto da bagunça. Vai arrumar esse quarto para você ver uma coisa. Quanta coisa vai sair de lá. Lá no sítio a gente tem um quartinho assim, que guarda ferramentas, guarda material. As crianças batizaram esse quartinho de quartinho horroroso. Por aí você tem noção do que é, né? Dona Lúcia quase toda semana arruma lá aquele quartinho horroroso. Mas mesmo depois de arrumar, ele continua sendo horroroso. Por quê? Tem muita coisa lá dentro. A maioria a gente precisa, não precisa diariamente. Mas uma hora ou outra vai precisar. Mas muitas coisas são guardadas que a gente não precisa. Vai fazer uma limpeza lá no seu trabalho, num armário, em uma gaveta também, para você ver a quantidade de coisa que vai sair que você não precisa. Os diáconos que os digam, né? Quantas coisas tiramos aqui da comunidade que a gente não precisava, né? Nessa última semana, Emerson terminou de me avisar hoje que foi feita uma limpeza aqui nesse corredor, e eu imagino a quantidade de coisas que não precisava. Esses tempos atrás, alguns meses, né, Emerson, fomos fazer uma faxina geral, tirar lá da casa, dos armários, da cantina, e a gente precisou de alguns caminhões, né? Para carregar o material que não precisava. Muitas coisas a gente guarda, mas a maioria delas a gente não precisa. E diante das faxinas, nós revelamos quantas coisas desnecessárias estão guardadas e acumuladas. Quando é dentro de uma gaveta, quando é dentro de um armário, de um guarda-roupas, quando é num cantinho, num quartinho horroroso, tudo bem. Mas o problema é que nós fazemos esse acúmulo na nossa alma e no nosso espírito. O problema é que nós fazemos esse acúmulo dentro de nós.
E muitas coisas também são guardadas desnecessariamente. Coisas que ocupam, coisas que atrapalham, coisas que pesam, coisas que nos impedem, muitas das vezes são guardadas na nossa mente, são guardadas no nosso coração e são guardadas na nossa alma. E alguma dessas coisas, às vezes a gente nem sabe também. Como eu falei da limpeza que nós fizemos, e alguns brinquedos, alguns papéis de radar estavam guardados lá, que a gente nem sabia que aquilo existia, e nem ela. Tem coisas que a gente guarda na nossa alma, no nosso espírito, que nós não precisamos. Assim como nós paramos para fazer uma faxina dentro de casa, para fazer uma faxina nesses lugares, nós também precisamos fazer uma faxina na nossa mente. Precisamos fazer uma faxina na nossa alma, para que possamos parar de carregar essas coisas que muitas das vezes nos impedem e nos atrapalham. Diga assim, ó, eu preciso fazer uma faxina na minha mente, no meu coração e na minha alma. Amém? Tudo bem que hoje é domingo, não é o dia oficial da faxina, mas você não vai deixar para amanhã não. Você vai fazer essa faxina hoje. O Senhor está dizendo para você, o Espírito Santo está dizendo para você, que tem coisas guardadas no seu coração, tem coisas guardadas aí na sua alma, tem coisas guardadas aí na sua mente, que você precisa tirar, que você precisa remover, porque são coisas desnecessárias, estão ocupando o lugar de coisas boas e necessárias na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, lá no capítulo 18. Se você estiver sem Bíblia, tem um irmão ou uma irmã que está do seu lado aí que com certeza vai compartilhar com você. Ou se porventura você tenha a palavra, a Bíblia, mas não consegue encontrar, não consegue achar, você vai ganhar uma ajuda aí também. Os discípulos fiquem atentos aí, olha para a direita, para a esquerda. Mateus 18, lá no versículo 23. Onde nós vemos a parábola do credor incompassivo. Talvez seja assim o título dessa passagem na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 23. Todo mundo encontrou, amém? Então vamos ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazer isso, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Fala assim, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor, esse rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que parte da dívida fosse quitada, fosse sanada. Então o servo, prostrando-se, reverente ao rei, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo se compadeceu dele, e mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Fala, 100 denários. E guardando, o sufocava, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes, indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o rei, chamando-lhe, disse: servo malvado. Fala assim, servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devia tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos. Fala, verdugos.
até que ele pagasse toda a dívida. Assim também é o meu Pai Celeste. Ele fará com você, se do seu íntimo não perdoar cada um do seu irmão. Então eu já tenho uma notícia trágica para te dar. Se você não perdoar o seu irmão, a sua irmã, aquele que te ofendeu, você vai ser entregue aos verdugos. E o que são os verdugos? Daqui a pouco eu te falo. Vai refletindo aí, vai gerando expectativa, vai gerando curiosidade, que daqui a pouco eu te falo. Jesus está aqui em um momento onde ele conversava com os seus discípulos, e se você voltar um pouquinho aqui, os capítulos anteriores, você vai ver Jesus passando muitas instruções, fazendo o verdadeiro discipulado com aqueles que o acompanhavam, seguiam, os seus discípulos. Ele ensina uma série de questões, uma série de valores e princípios para os seus discípulos. E diante dessas instruções, desses ensinamentos, Pedro, quando achava que sabia alguma coisa, pergunta assim para Jesus, logo acima aqui no versículo 21. Jesus, mas pessoa que me ofender, que me atrapalhar, que me magoar, como é que fica essa questão? Quantas vezes eu devo perdoar? É 7, não é? Não é isso mesmo? Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, legal, boa tentativa, mas eu não te digo que seja só 7, mas 70 vezes 7. E existem teólogos aí, estudiosos, que dizem que isso aí é por dia, 70 vezes 7 por dia. Então, não existe limite para o perdão. Porque o mesmo perdão que nós temos para dispensar para as pessoas, para o próximo, é o perdão que o Senhor dispensou para mim e para você, sobre a minha e sobre a sua vida. E foi um perdão ilimitado. Por isso que o perdão que nós devemos às pessoas também é um perdão ilimitado. E nós estamos aqui diante de uma história, a qual Jesus fala de um homem, de um servo, que foi chamado pelo seu rei, e esse homem devia muito dinheiro ao seu rei, e esse homem devia uma quantia de 10.000 talentos, que foi o que você repetiu. Talento era uma unidade de medida antiga, que foi usada em alguns lugares. Foi usado em Israel, na Grécia, foi usado na Babilônia, no Egito, em Roma. E essa unidade de medida era uma unidade para medir muitas coisas. Por exemplo, aqui geralmente a gente mede o peso das coisas com quilograma, sim ou não? 10 quilos, 20 quilos, só que quando vai subindo, 100, 200, até 900, 999, 1.000 quilos, a gente tem um outro nome para dar. Ou é 1.000 quilos, ou é 1 tonelada, sim? Então, a partir daí, surge um novo nome, um novo conceito, mas para o mesmo peso, para que a gente facilite e não precise falar números tão grandes. E assim também são os talentos. Eles eram usados para quantificar valores muito altos, valores exorbitantes. O valor, a quantidade, a moeda de medida, a unidade de medida oficial era o denário, que é falado aqui logo depois por esse co-servo, esse segundo servo, que devia a esse primeiro servo. Falou que deve 100 denários. Essa moeda, o denário, era muito utilizada para o pagamento de salário. O salário de um trabalhador por dia, dividido por dia, valia 1 denário. Então ele trabalhava o mês todo, os 30 dias, por exemplo, então ele ganhava quantos denários? 30 denários. Então era o pagamento, era a diária de um trabalhador, 1 denário. Se ele trabalhasse o mês todo, 30. Então nós vemos aqui que o segundo homem deve 100 denários. Quanto tempo ele precisava trabalhar? 3 meses e 10 dias, 100 dias. Então era o suficiente para ele pagar essa dívida que ele tinha. Porém, quando a gente compara talentos com denários, a gente vai ver a diferença que dá. Para conseguirmos completar só 1 talento, nós precisamos de 6.000 denários. Se formos apanhar um trabalhador desse normal, que recebia 1 denário por dia, ele precisaria trabalhar cerca de 17 anos para conseguir juntar 1 denário. E nós estamos falando de um homem que estava devendo 10.000 denários. Nem se ele vendesse a sua alma, ele não conseguiria realmente pagar esse valor. Nem Matusalém, que foi o homem que mais viveu, não conseguia trabalhar. Se juntasse todo o salário da sua vida, certamente não conseguiria pagar essa dívida que ele tinha.
Então um homem que devia 10.000 talentos, que foi diante do rei e teve a sua dívida perdoada, se encontra logo depois com um homem que devia simplesmente 100 talentos para ele, 100 denários para ele, que 3 meses de trabalho era o suficiente para pagar. E esse homem tem uma atitude, um posicionamento totalmente diferente com aquele que tinha uma dívida com ele. Nós estamos aqui diante de uma história, a história do primeiro servo, que um homem que tinha uma dívida com o seu senhor, com o seu rei, que era impossível de ser paga. Fala assim, uma dívida impossível de ser paga. E aqui o rei manda vender a ele, vender a mulher, vender os filhos e todos os bens que ele tinha para que fizesse o pagamento, a quitação dessa dívida. Mas nem isso seria o suficiente para pagar a dívida devido ao valor exorbitante que esse homem devia de 10.000 talentos. Um talento para um trabalhador juntar precisava trabalhar 17 anos. Quem dirá 10.000 talentos. Então estamos diante de uma dívida impossível de ser paga. E estamos aqui diante de um reflexo muito sério, muito caótico, que muitas das vezes nós estamos debaixo desse reflexo e não sabemos. O rei ordena aos seus servos que venda aquela pessoa, que venda a sua esposa, que venda os seus filhos e todos os seus bens, para que aquela dívida fosse paga. Existem problemas, existem questões nas nossas vidas, que nós muitas das vezes deixamos de resolver, omitimos a solução, a resolução desses problemas. E sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Nós transferimos a responsabilidade dessas dívidas para outras pessoas. Transferimos muitas das vezes, eu não estou aqui falando de dívida financeira, monetária, não. E na verdade, na nossa Constituição hoje, isso é legal também. Se um homem e uma mulher estão casados, por exemplo, e algum dos dois contrai uma dívida, automaticamente a segunda pessoa, o cônjuge, é bloqueado também e responde judicialmente, criminalmente também por essa dívida. Principalmente se for em comunhão de bens, a forma com que eles optaram no seu casamento. Então nós estamos aqui diante de uma situação, diante de uma realidade que está presente no reino espiritual, que muitas das vezes nós não vemos, não enxergamos ou ignoramos, mas que ela é verdadeira. E muitas das vezes está regendo uma autoridade sobre as nossas vidas. A questão onde pessoas não resolvem pendências, não resolvem problemas na sua vida e acabam transferindo esses problemas para a vida das suas esposas, dos seus esposos, dos seus filhos e muitas das vezes até sobre os seus bens, sobre aquilo que ele tem. Pessoas que ganham dinheiro debaixo de corrupção e aquele dinheiro entra na sua casa muitas das vezes e não prospera. E aquele dinheiro é todo gasto com remédios, é todo gasto com tratamentos psicológicos, é totalmente gasto com doenças das mais diversas possíveis. Ou muitas das vezes com drogas e prostituições e coisas semelhantes a essa. Muitas das vezes pessoas que contraem problemas com essas coisas, envolvimentos com drogas, vícios, envolvimentos com coisas no seu passado, questões no seu passado, e não resolvem essa pendência na sua vida. E sabe o que a palavra nos ensina? Que essa pendência, essa responsabilidade, o preço dessa dívida é transferida para outras gerações. Eu estou dizendo para você que é pai e mãe, que problemas que estão hoje na sua vida, seja na sua vida emocional, sentimental, seja na sua saúde física, seja problemas mal resolvidos com pessoas, eu estou dizendo para você que se você não resolver isso, você corre um grande risco de transferir isso para a vida dos seus filhos, de transferir isso para a vida do seu marido, de transferir isso para a vida da sua esposa, e de transferir isso para a vida de pessoas que andam com você. Porque o rei solicitou, o rei pleiteou a vida da esposa e dos filhos desse homem que devia para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado para quitar, para resolver os problemas, os conflitos, as pendências que você tem na sua vida, nas mais diversas esferas possíveis, nos diversos níveis da sua vida ou da sua alma.
Resolva esses problemas, esses conflitos, para que não seja transferido para outras pessoas. A palavra nos ensina que um dia Abraão levou Isaque num monte para ser sacrificado. Mas o Deus proverá, honrou a fé de Abraão, e não foi necessário o sacrifício daquele menino, e Deus proveu. E depois de mais uma geração, Abraão e Isaque, na próxima geração, na geração de Jacó, ele fugindo numa caminhada de fuga da besteira que ele tinha feito lá na sua casa. Mas ele sobe nesse mesmo monte que um dia o seu pai e o seu avô estiveram, em um lugar de sacrifício. E a palavra nos ensina que nesse monte, Jacó dormiu, Jacó descansou. Aquilo que hoje na sua vida é um sacrifício, aquilo que na sua vida hoje pode ser um grande preço que você tem que pagar, mas você vai reservar para as próximas gerações que virá depois de mim e de você, um descanso. Não queira que as próximas gerações paguem o mesmo preço que você paga hoje na sua vida. Resolva de uma vez esse conflito. Faça logo uma faxina na sua alma, no seu espírito, na sua vida como um todo. E o que não presta, coloque para fora. Para que pessoas que não tenham, muitas das vezes, nada a ver com isso, paguem desnecessariamente um preço, que é responsabilidade sua de pagar. O problema era com Abraão e com Isaque. O sacrifício era com eles. E como eles cumpriram o que Deus mandou, a próxima geração, Jacó, foi no mesmo lugar e não precisou sacrificar. Ele dormiu no lugar do sacrifício. Deixe esse legado para as próximas gerações. Deixe esse legado para os seus filhos. Deixe esse legado para o seu esposo, para a sua esposa. Deixe esse legado na sua célula, no seu ministério. Seja comprometido, seja excelente. Deixe esse legado no seu trabalho. Deixe esse legado nessa sociedade que nós vivemos. Cumpra aquilo que Deus tem para você e deixe um legado para a próxima geração em nome de Jesus. Assim também somos nós, como esse servo aí, que devia 10.000 talentos ao seu rei, ao seu senhor. Uma dívida impossível de ser paga. Mas Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Assim sou eu, assim é você, meu irmão e minha irmã. Nós temos um preço que é impossível de ser pago. Por isso nós precisamos ser eternamente devedores, mas devedores no nível da gratidão. Nós devemos o amor, nós devemos a graça, nós devemos a misericórdia e o perdão de Deus, porque Ele dispensou isso por mim e por você. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi o preço da vida e do sangue de Jesus Cristo por mim e por você, preço a qual nem eu, nem você e ninguém mais pode revogar esse preço. De tão alto, de tão caro, que foi o preço que o Senhor pagou pela minha e pela sua vida. Então, assim como esse homem aqui, que deve um valor que é impossível de ser pago ao seu rei, nós também devemos ao nosso Senhor um valor, um preço que é impossível de pagarmos. Nem que você trabalhe toda a sua vida, nem que você junte tanto dinheiro, nem que você venda todos os seus bens. Você não consegue pagar o preço, devolver o preço que Jesus pagou na cruz por você. A primeira coisa que você precisa é isso, se conscientizar nessa noite do alto preço que foi pago por mim e por você. Fala assim, foi pago um alto preço. Aponta aqui para a cruz assim, aponta aqui. Na cruz do Calvário, pela minha vida. Um alto preço, meu irmão, minha irmã. Eu sou esse servo que deve os 10.000 talentos. Você é esse servo dessa história aqui que deve os 10.000 talentos. Uma dívida impossível de ser paga. Mas nós fomos perdoados pelo amor, pela graça do Senhor. Amém? Fala assim, eu sou esse servo que deve 10.000 talentos. Está filmando, hein? Filmando o que você está falando. Diz assim, essa dívida é impossível de ser paga. Mas eu fui perdoado. Pode ser mais forte, mas eu fui perdoado pelo meu Senhor. Se você se alegra com isso, agradeça a Deus. Celebra Ele. Louve o nome do Senhor por isso. Obrigado, Senhor, por esse preço. Obrigado, porque nós te devemos tanto, tanto, mas o Senhor pagou esse preço por nós. Mas a história não para por aqui. Aparece um segundo servo, que é o conservo. É como se fosse um gerente.
que tem pessoas debaixo da sua liderança, mas ele se submete a alguém, a um diretor, a um presidente, a alguém. Então esse homem tinha alguém debaixo da sua liderança. E aparece essa pessoa logo depois que ele sai da presença do seu rei. Essa pessoa aparece. E ele não perde tempo. Vem cá, Wallace, rapidinho, corre aqui. E ele não perde tempo. Quando sai da presença do rei, esse homem faz assim imediatamente, ó, pode ler aí. Garra no pescoço, começa a sufocar. Quando você não aguentar mais, você levanta a mão. Faz assim, me paga, paga o que você deve, paga o que você deve. Foi isso que o servo fez com o seu conservo. Viu, né? Essa foi a postura dele. Tinha terminado de sair de um ambiente de misericórdia. Terminado de sair de um ambiente de graça, de perdão. Mas foi no mínimo ingrato com aquilo que havia sido estabelecido sobre a sua vida. Esganou, sufocou, está escrito aqui, ele sufocou. E agarrando, sufocava dizendo, me paga o que você me deve. E esse homem agiu com uma forma que desagradou, desonrou ao seu rei, ao seu senhor. Ele fez esse estardalhaço todo com um homem que devia 100 talentos a ele. 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses e meio mais ou menos, 3 meses e 10 dias, era o suficiente para esse homem quitar uma dívida, que nem ele vendendo a sua vida, sua alma, dos seus filhos, de todo mundo, ele conseguia pagar 10% da dívida que ele tinha com o rei. Então o rei olha para esse homem, fica chateado, indignado, e classifica ele como servo malvado. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, servo malvado. Faz cara de brabo. Não fala rindo não, faz cara de bravo. E fala, servo malvado. Olha para outra pessoa agora que está do outro lado, faz cara de bravo, fala, servo malvado. É isso aí. Servo malvado. Às vezes nós nos comportamos dessa forma. Porque a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós, muitas das vezes, somos meros servos malvados, que não perdoamos quem tem devido a mim e a você. No versículo 33 do capítulo 18 de Lucas, que nós lemos, diz assim, ó, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? É o rei perguntando ao seu servo, ao seu discípulo. Você não deveria agir com graça, com misericórdia, com perdão com essa pessoa, como eu agi com você? E aquele homem fica parado, estagnado diante dessa situação. E no 34, o Senhor diz assim, o rei diz assim, ó, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quer ser entregue para os verdugos? Pergunta para ele, para ela aí. Quer? Eu te sugiro dizer que não. Já fala não, repreende, amarra, já faz tudo já em nome de Jesus. Fala, não, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê? Sabe o que é o verdugo? Sabe o que é um verdugo, sim ou não? Sim. Verdugo é uma pessoa muito malvada. Nós podemos classificar de carrasco. Era aqueles carrascos que cumpriam a sentença, que executavam a sentença de morte. Ou seja, batia, machucava, maltratava, mutilava, tudo isso antes do preço final, que era a morte. E esse homem malvado, que não se compadeceu com a graça, a misericórdia e perdão do seu Senhor, e agiu de forma diferente com o seu conservo, ele foi entregue aos verdugos. E assim também, às vezes, meu irmão e minha irmã, tem sido comigo, com você. A medicina e várias outras vertentes que apoiam hoje a medicina, a pedagogia, a psicologia e tantas outras vertentes já concluíram que pendências na nossa alma, problemas emocionais, acarretam, desenvolvem uma série de centenas de milhares de outros problemas na nossa vida. Pressão alta, colesterol, obesidade, cegueira, surdez, câncer, tumor,
uma série de problemas, sem falar de depressão e uma série de outras coisas, são startadas, são impulsionadas na vida de muitas pessoas por causa de conflitos emocionais, pendências emocionais mal resolvidas, que são desencadeadas na vida dessas pessoas. E muitas pessoas têm sido entregues aos verdugos dessa vida aí, entregue muitas das vezes ao câncer, entregue muitas das vezes ao divórcio, entregue muitas das vezes ao verdugo da depressão, porque não perdoam, não agem com graça, com misericórdia, com amor, com compaixão, como nós tivemos isso sobre as nossas vidas. E assim é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas hoje, eu e você temos uma chance de escapar da mão desses verdugos. Eu estou dizendo aqui que existem pessoas aqui nessa noite que possivelmente estejam doentes por falta de perdão na sua vida. Eu estou dizendo aqui que possivelmente existam portas fechadas na vida das pessoas. Pessoas foram entregues ao verdugo do desemprego, por exemplo, por causa de pendências na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Eu estou aqui dizendo que pessoas podem estar expostas ao verdugo da separação, do divórcio, por exemplo, por falta de perdão. Não perdoar aqueles que fizeram bem, mas perdoar aqueles que fizeram mal, que ofenderam, que maltrataram, que te fizeram sofrer. Em Mateus 6, não precisa abrir não, Mateus 6, de 9 a 13, Jesus nos ensina a fazer uma oração. E ele diz assim: portanto, vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Presta atenção nesse versículo aqui no 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Você pode repetir o versículo 12 comigo? Fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me devido. Isso é muito sério, irmãos. Foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Não adianta só pedir ao Senhor para nos perdoar, mas é necessário fazer uma comparação, fazer um paralelo, que nós temos que ser perdoados como nós temos perdoado. Feche seus olhos, eu quero fazer uma reflexão, uma breve reflexão com você. Feche seus olhos, seja ministrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo nesse momento. Deixe o Espírito Santo trazer a sua mente, a sua memória, o seu coração. Mete a mão na vassoura, na pá, já começa essa faxina aí na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Porque eu tenho certeza que existem coisas aí que precisam ser removidas. E é nessa noite que esse trabalho vai começar em nome de Jesus. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem tem nos atingido. Se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dai-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor.
Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser corajoso e corajosa, que você vai ser forte e que você vai ser feliz. Porque nessa faxina você vai encontrar motivos para pedir desculpas. Porque nessa faxina você vai encontrar motivos para perdoar. E nessa faxina você vai encontrar motivos para esquecer. E vai ser corajoso, forte e feliz. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim que eu quero contar uma coisa para você, para a gente encerrar. De semana passada para cá, eu estava vivendo o que eu posso chamar de um conflito. Um conflito porque eu precisava resolver uma questão com uma pessoa. Uma questão muito séria. De algo de uma pessoa que tinha feito contra mim. E eu estava ali, de semana passada para cá, em espírito de oração. Pedindo a Deus para me dar sabedoria, para me dar entendimento. De como resolver esse conflito. Porque de mim mesmo, eu não era capaz de resolver esse problema, esse conflito. De algo que eu havia sofrido. E eu passei um tempo ali pedindo ao Senhor para me mostrar. E Ele me fez lembrar essa palavra, essa passagem, que eu já ministrei diversas vezes sobre ela. Mas eu ainda não tinha recebido a revelação dessa palavra ainda, do significado nesse momento, nessa atualidade para a minha vida. E enquanto eu estava aí tentando resolver esse conflito, saber como eu faria para quitar, para resolver esse problema, então eu recebo uma ligação de uma outra pessoa, de uma outra determinada pessoa, que eu esperava de 7 anos atrás. Tem 7 anos que eu esperava por uma ligação, uma visita, ou uma mensagem dessa pessoa. E nessa semana, enquanto eu estava no auge, no meio desse furacão, eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu esperava por 7 anos. E essa pessoa ligou e falou que, se estivesse de pé ainda, o convite que eu estava fazendo a ela durante 7 anos, insistindo, e ela sempre negando, mas que se estivesse de pé ainda, ela aceitava o convite de sentar, conversar e resolver, esclarecer uma questão. Uma pessoa que há 7 anos atrás eu tomei uma decisão, e essa decisão não alegrou, não agradou a ela, embora fosse necessário, embora não tinha como mudar hoje ainda, não tem como mudar essa situação, era necessário essa decisão ser tomada, mas ela ficou desapontada com essa decisão que eu tomei. Então isso causou uma mágoa, um peso muito grande na vida dela. E essa pessoa não liberou perdão para mim durante 7 anos, por mais que eu insisti, tentei de todas as formas, não liberou. E nessa semana essa pessoa me liga. Então, rapidamente eu aproveitei a oportunidade, fui conversar com essa pessoa, sentei, tomamos um café junto, e ali conversamos, desabafamos, entendemos, esclarecemos todas as questões, e o mais importante, eu liberei perdão sobre a vida dela, pude entregar o perdão que eu já tinha liberado há 7 anos atrás, e pude receber o perdão dessa pessoa. E saí dessa conversa 100 quilos mais leve, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. E no meio do caminho, o Senhor trouxe a revelação dessa palavra para mim, quando eu saí dessa conversa. E Ele falou para mim assim: você é o protagonista dessa história. Você é o servo que devia 10.000 talentos. E agora eu despertei essa pessoa que tinha que te perdoar já há um bom tempo e não te perdoou. Mas eu despertei ela para te perdoar hoje, para te perdoar agora, para te mostrar na prática acerca do meu perdão, da minha graça e da minha misericórdia.
E agora, o que é que você vai ser? Um servo mau? Um servo perverso? Um servo covarde, como esse da história que você está lendo? Ou você vai ser um servo bom e fiel? Então, naquele momento, eu me envergonhei diante do Senhor. E eu entendi acerca, mais uma vez, do perdão, da graça e da misericórdia do Senhor. E no mesmo momento também, imediatamente, procurei essa segunda pessoa. E resolvi quitar toda a pendência com essa pessoa. Porque eu sabia que existia um perdão, uma graça, uma misericórdia sobre a minha vida, a qual eu não sou digno de negar sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa já tinha me pedido, desde a semana passada, você me perdoa? E eu já tinha respondido, falei, é claro que eu te perdoo. Você sabe que eu não nego perdão a ninguém. Eu te perdoo. Mas foi profeticamente só. Aquilo não havia sido verdadeiro. De fato. Mas depois de viver essa realidade, eu fui constrangido pela misericórdia, pela graça do Senhor. E eu fui impulsionado a ser também gracioso, amoroso e liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. E o Senhor me levou a ser participante. E o Senhor me levou a ser personagem dessa história. E talvez hoje você também seja personagem dessa história. Talvez pessoas já tenham te perdoado. Talvez pessoas já tenham agido com misericórdia, com graça, com bondade com você. E é o suficiente para você também agir com outras pessoas. Por mais que outras pessoas não tenham feito isso com você, eu conheço alguém que fez na cruz do Calvário por você. Agiu com amor, com graça, com misericórdia por você. E hoje o que você precisa é no mínimo retribuir isso que tem sido feito por mim e por você. Preste atenção numa frase que eu vou falar para você. O perdão não muda o passado. E nem faz o erro virar acerto. Mas faz uma ponte para o futuro. Uma ponte que te liga ao futuro. Fala assim, o perdão não muda o passado. Nem faz o erro virar acerto. Mas faz uma ponte para o futuro. Você está entendendo o que é perdão? O perdão não é mexer no passado, não é mudar aquela questão que aconteceu. Aconteceu, já foi, acabou. Mas o perdão, ele faz uma ligação, uma ponte para o futuro, que muitas das vezes o caminho havia sido rompido. Mas o perdão reconstrói essa possibilidade, essa chance de caminharmos ao futuro. E o Senhor nessa noite te dá essa oportunidade de construir essa ponte na sua vida para o futuro e mudar essa situação. Eu já ministrei aqui para vocês algumas vezes que esse ano de 2016 é o ano do jubileu, segundo o calendário judaico. Em Levíticos 25, Moisés ensina ao seu povo que durante 6 anos eles deviam plantar e no 7º ano deixar a terra descansar. E depois passar 7 ciclos iguais a esses, ou seja, 49 anos. E no 50º ano, no ano número 50, seria o ano do jubileu. E esse ano de 2016 é o ano do jubileu. E jubileu quer dizer perdão, graça, misericórdia, restituição, restauração e recomeço. Naquele tempo, quem havia vendido, por exemplo, um bem, no ano do jubileu, recebia esse bem de volta. Quem havia sido